Américo Martins, a gente vê que Donald Trump tem reafirmado essa guerra contra o cartel de drogas, fez ataques pontuais fora do território americano, o que tem sido questionado muito pelos países do mundo inteiro. Até que ponto os Estados Unidos podem fazer esses ataques a barcos que muitas vezes não se tem nem o direito de defesa assegurado dessas pessoas. Não se sabe realmente se eram traficantes ou não. E mesmo que fossem traficantes, deveriam ser presos e passar por um tribunal e não serem assassinados dessa maneira. Mas a avaliação é de que essas ameaças constantes de invasão à Venezuela, exercícios militares na América do Sul, nesse momento, valem muito para Donald Trump, que está nas cordas com a não aprovação do orçamento. Uribe, isso faz algum sentido. Não é que o Donald Trump esteja nas cordas, esse é um certo exagero, ele tem lá suas dificuldades para acabar com o shutdown, mas ele também está impondo uma agenda e está impondo uma agenda que muda muitas coisas nos Estados Unidos. Ele tem muitos outros assuntos internacionais para lidar como prioridade, a questão dos reféns na faixa de Gaza neste momento, a questão também da guerra na Ucrânia, mas esse é um ponto que é importante na agenda dele. Importante especialmente para dar uma satisfação para o seu eleitor mais radical, aquele eleitor mais conservador, um eleitor que não quer conversa com a Venezuela, não quer conversa com países de esquerda na América Latina, que de fato acredita que o país está numa guerra contra as drogas, que é um tipo de retórica que a gente ouve desde o governo do Richard Nixon. Então é uma coisa muito... tem um apelo muito grande para a sua própria base. E essa questão da operação contra barcos é claramente ilegal, do ponto de vista da justiça americana e do ponto de vista da justiça internacional. Como você muito bem colocou, são barcos civis, mesmo que sejam de traficantes, eles precisam ser presos, precisam responder na justiça pelos crimes que estão fazendo. Não podem ser abatidos ali, mortos nos barcos que os Estados Unidos dizem que estariam levando drogas para os Estados Unidos. Ele não tem uma autorização do Congresso para usar os militares numa suposta guerra, então isso é contra a legislação americana, e também não tem, está afrontando a legislação internacional, que não permite esse tipo de ação por embarcações militares contra barcos civis. Agora, essa avaliação do Brasil, dessas fontes que você levantou, também é muito conveniente para o Brasil. O Brasil está com um problema muito sério na relação com os Estados Unidos, que a gente vem falando desde o início do programa, todos os últimos dias, que é essa crise em volta especificamente do tarifaço, e então o Brasil também não vai se colocar neste momento para defender, por exemplo, a Venezuela, que é um outro país que nós temos grandes dificuldades desde que o Maduro fraudou as eleições do ano passado de uma maneira claríssima e ignorou, inclusive, pressões do governo brasileiro para apresentar, no mínimo, as famosas atas de votação. Então, a tentativa aí do Brasil de minimizar essas ações americanas também é conveniente no sentido de não querer abrir uma nova fissura na relação com os Estados Unidos. Fossem outros tempos e fossem outras as relações com a Venezuela, o governo brasileiro estaria falando muito claramente contra essa ação militar dos Estados Unidos e contra essa suposta guerra contra os narcotraficantes. Não por serem narcotraficantes, mas pela forma como ela está sendo conduzida. Então, também é conveniente neste momento botar panos quentes e não exagerar nas críticas contra os Estados Unidos, até porque, do ponto de vista da economia brasileira, nós estamos com muitas outras prioridades na frente, como acabamos de falar, foi discutido entre o presidente Lula e o presidente Donald Trump.